No dia 20 de março, o mundo do desenvolvimento ficou meio abalado por conta dessa notícia aqui. Ó. Olha o que aconteceu. O Redis, que é um banco de dados de chave-valor muito utilizado, que era open source, mudou o tipo de licença e agora está adotando dois tipos de licença diferentes. E isso realmente abalou muito. Só para vocês terem noção, o Redis está cotado ali como o banco de dados, o sexto banco de dados mais popular, só atrás ali de MongoDB, PostgreSQL, SQL Server, MySQL e o banco de dados Oracle. Ou seja, tem muita influência do Redis nos sistemas. Isso tudo afeta demais o mundo do desenvolvimento. Vamos entender o que aconteceu, Vanessa? Vamos. Agora, independente se você vai usar Redis ou algum outro banco de dados de chave-valor, o negócio é aprender, né? Aprender como as coisas funcionam. E não tem nada melhor do que aprender na Alura, né? Opa, e ainda mais se você utilizar o nosso link que está aqui na descrição, que te garante um desconto. Então a Alura, você sabe, né? Ela é uma das maiores plataformas, uma das não, né? A maior plataforma de tecnologia online aqui do Brasil. E por lá você tem centenas de cursos, sendo vários deles organizados em formação. Então você consegue aprender e consegue se aprofundar também na sua área de atuação. Então aproveita o nosso link que está na descrição e garante um desconto. Bora! Bom, de todos esses bancos de dados que nós citamos ali, que estão acima do Redis ali, no quesito utilização, ele tem um diferencial de ser, além de ser chave-valor, de trabalhar em memória. E isso fez uma diferença absurda, porque ele é considerado extremamente rápido e é muito utilizado em muitas aplicações atualmente, né? Não só para fazer cache, né, que é um dos diferenciais, mas também message broker, ou seja, para fazer comunicação realmente de ações entre aplicações. E isso popularizou demais o uso dele. Apesar de ser um NoSQL e ali em memória, tem pessoas até que utilizam ele como um banco de dados principal, né? A gente até tem um dicionário do programador sobre o Redis. Se você quer saber rapidamente como é o funcionamento, a gente vai deixar um card aqui para você e aí você volta aqui depois no vídeo para entender essa treta toda. Falamos que ele é utilizado por muitas empresas. Agora dá só uma olhada, se você passar os olhos nessa quantidade de logo aqui, já assusta, né? Uber, Airbnb, Pinterest, o Shopify, Instagram, Twitter, ou X agora. Então, gente, realmente a gente vê que são as aplicações top de utilização hoje em dia, né? Eu lembro, foi lançado em 2009. Eu acho que uma das aplicações que fez realmente se popularizar foi justamente o Twitter. O Twitter lá no iniciozinho travava direto, você lembra? Era comum ter a baleia aparecendo, né? E o Redis foi realmente, eu acho que dos pontos chaves aí para mudar a cara do Twitter em termos de performance. Mas a gente pode ir agora para o comunicado oficial feito pela empresa de mesmo nome Redis, que a gente pode até depois contar um pouquinho da história, né? Que rola uma certa confusão aí, o pessoal tá indignado porque dizem justamente que o Redis, a empresa Redis, não é a responsável pelo Redis. Não foi a criadora do Redis, é verdade. E aí, olha, dia 20 de março, futuras versões do Redis continuarão a oferecer uso gratuito e permissivo do código-fonte sob duas licenças, o RSALv2 e o SSPLv1. Essas versões combinarão tipos de dados avançados e mecanismos de processamento anteriores disponíveis apenas no Redis Stack. Isso tudo está acontecendo porque antes o Redis, antes da versão 7.4, que é a que está sendo lançada aí, ele sempre foi por baixo da licença BSD, que é a Berkeley Software Distribution. Aliás, a gente também tem vídeo do Dicionário do Programador sobre licenças de software. Vamos deixar o link aqui também, se você quiser consultar. Mas, resumindo rapidamente, a licença BSD, que eu tenho aqui uma colinha, olha só. A licença BSD é uma licença de software, ela é de código aberto e ela permite os usuários usar, modificar, distribuir o software, tanto em versões originais quanto modificadas, e com poucas restrições. Mas o que aconteceu nesse caso do Redis? Imagina você criar um projeto, ele fica famosão, muitas empresas grandes usam, e aí as pessoas começam, até por conta de ser open source, as pessoas começam a vender o serviço do Redis em outras plataformas, usando o nome Redis. Né? Pois é, acho que esse foi o principal motivo dessa troca
da licença do Redis. Como a gente falou, isso vale a partir da versão 7.4. Até a versão 7.2, que era a versão anterior, continua valendo a licença que é considerada open source. Então, quem utiliza essas aí para trás não teve nenhum tipo de mudança. Mas daqui para frente, passam a valer essas duas licenças. Olha isso. Sob a nova licença, os provedores de serviço em nuvem que hospedam e ofertam, né, o Redis não terão mais permissão para usar o código-fonte do Redis gratuitamente. Por exemplo, os provedores de serviço de nuvem poderão fornecer o Redis 7.4 somente depois de concordar com os termos de licenciamento com o Redis, os mantenedores de código Redis. Estes acordos servirão de base ao apoio a soluções integradas existentes e proporcionarão pleno acesso às futuras inovações. A gente fez uma tradução aqui, às vezes não fica tão tão legal. Mas, trocando em miúdos, o que vai acontecer? A partir de agora, então, esses provedores, que aí a gente fala de grandes provedores de nuvem, né? Você coloca a AWS, coloca Google Cloud, coloca o Azure, todos eles vão ter que ter uma conformidade, ou seja, vão ter que pagar para o Redis para poder utilizar de forma licenciada o Redis. Então, eles não podem mais prestar um serviço ou fornecer um serviço utilizando o Redis como base. E nem o nome, né? Também não vai estar mais aprovado, né, esse tipo de utilização. Então, por exemplo, até para comercialização. Então, Sim, especial para isso, né? Pois é. Então, quais são as implicações que ele coloca? Para os usuários finais que estão usando a versão do código aberto e novas versões, usando qualquer uma das licenças duplas para o seu uso interno pessoal, não alteração. Então, se você tem na sua empresa, está utilizando ele e, de certa forma, não está comercializando, você pode usar internamente, self-hosted, não tem problema. Mas se você começar a vender soluções de Redis, aí sim, isso vai ter um impacto. E é bom que eles mesmos já respondem a principal pergunta. E aí, o Redis, ele ainda é de código aberto? Eles colocam alguns pontos e no final, não. Não, pela definição, não é mais. E aí, posso hospedar o Redis como um serviço interno na minha organização? Sim, isso dá. Existem requisitos atualizados para o uso do Redis no nome do meu produto? Sim, é isso. Olha a mudança. Existem requisitos atualizados em nome dos produtos. Você não pode mais usar Redis ou para Redis no nome do produto, mas pode usar o nome Redis nas descrições do produto ou especificar que o produto é compatível com o Redis. Então, é isso que causou aí muito rebuliço e, com certeza, vai modificar a forma como a gente utiliza essa tecnologia. A gente vai mostrar, no final, o que a comunidade e as empresas estão fazendo. E para quem não sabe, né, o Redis, que é uma empresa e também é o nome da solução, eles mesmos têm ali uma solução em cloud. Então, eles vão poder usar o deles, né? Claro, né? Agora, veja bem, qual é o problema que a gente consegue enxergar nisso? A partir do momento em que ele é possuidor do nome e da tecnologia e somente ele vai poder comercializar ou então parceiros dele, como essas outras empresas parceiras vão conseguir ter um preço melhor do que dele mesmo? Então, isso pode gerar uma certa concorrência desleal, porque ele pode revender num preço mais caro do que o que ele oferece. Será? Se a gente voltar um pouquinho na história, a gente consegue ver que o criador, o Antilles, é que tem mais contribuições aqui no projeto. Começou em 2009 e ele saiu ali em 2020. Ele é um desenvolvedor italiano chamado Salvatore. Ele sempre criou o Redis pensando no open source, dentro dessa licença. Ele reforçou que mesmo depois que a empresa Redis foi criada, ela teve vários nomes aí antes, e ele disse que ia continuar com essa licença. A partir do momento que ele sai do projeto, ali já não tem tanto controle assim. Exato, e o problema é que ele vendeu a licença do projeto, né? Então a Redis, a empresa, tem direitos sobre o Redis produto. Então realmente ele não tem muito o que fazer agora, né? O problema aí é que, são mais de 700 contribuidores e não sei agora como que eles vão continuar contribuindo, e aí realmente existe um problema, um dilema aí com o open source, porque a partir do momento que você tem um projeto muito grande e com muitos contribuidores, outras empresas começam, de certa forma, a usufruir dessas contribuições para gerar valor também, para gerar dinheiro para esses serviços em cloud. Então, realmente, você ter uma fundação por trás é importante, você ter uma empresa por trás também é importante, mas realmente pega todo mundo de surpresa quando uma solução dessa simplesmente troca, a nossa próxima versão não vai ser mais com essa licença, e aí vocês que se virem aí. E isso não aconteceu só com o Redis, né? Recentemente nós tivemos um caso aí que também abalou a comunidade, que foi o do Terraform,
que fez algo bem similar, né? Pois é, a HashiCorp, né, lá em agosto do ano passado, também fez isso, mudou a licença, pegou um monte de gente aí com as calças na mão aí, e aí o que aconteceu? A comunidade se uniu e criaram aí o OpenTofu, que seria um fork do Terraform. Olha, 2 dias depois do anúncio, se não me engano, ó, aqui dia 28, dia 25, essa notícia foi um pouco depois. E muitas empresas, inclusive, estão apoiando esse novo momento aí do Terraform, que agora não dá para usar mais esse nome, a gente usa com outro nome, justamente para meio que colocar que eles vão continuar com o open source, não vão acabar, e indo atrás também de uma fundação, né? Eles anunciando aqui o manifesto e ter realmente algo maior por trás, controlando isso, sem realmente que caia nessa armadilha aí que o Redis caiu também. E quais foram as motivações da Redis Inc. para que isso acontecesse, né? Eles disseram, queremos que todos os desenvolvedores tenham acesso à melhor tecnologia que temos a oferecer, mas tivemos que fazer toda essa ginástica de modo para avançar coisas que, honestamente, deveriam estar no núcleo do próprio Redis. Não estávamos sendo fiéis ao manifesto original. Somos contra a complexidade, portanto, essa mudança alinha o licenciamento de forma que possamos simplificar o empacotamento e a liberação de tipos de dados adicionais e muito mais de maneira simples e consistente. Bom, se você acredita nisso ou não... Mas assim, vou tentar ver o lado deles. Eles justificam de qual forma. Olha, não dá para a gente manter aqui o projeto com toda a complexidade que a gente quer incluir nele e manter ele open source. Por isso, a gente vai passar a cobrar isso de empresas que, de fato, estão ganhando dinheiro a nossas custas. Foi isso, assim. Se trocar para um português bem claro. Mas o que está rolando agora, ó? Tem empresas criando forks independentes e a comunidade também. Um desses foi agora, dia 22 de março, o chamado Redict, até porque o Redis quer dizer Remote Dictionary Server, né? Então, é um dicionário remoto. Então, a gente tem aqui o Redict. Fica parecido, dá para rapidamente pegar esse nome, né? Então, a pessoa aqui no manifesto diz também, assim como muitos de vocês, eu estou desapontado com o que eu vi do Redis ter trocado aqui o licenciamento, né? Então, essa é um dos forks aí que estão fazendo. Pode ser que ele ganhe força, até porque muitos dos provedores de nuvem, eles usam realmente como um serviço. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Microsoft. Eles mesmos anunciaram que vão continuar oferecendo o Azure Cache for Redis, né? Esse é um serviço lá. Ou seja, eles já estão pretendendo, provavelmente já estão em conversa com a Redis para se tornarem um dos parceiros, né? Para entrar de acordo com a licença. Com certeza. E aí diz, o que você precisa fazer? Você não precisa fazer nada, já está tudo resolvido, a gente não vai mudar nada para você, mas... Não é bem assim, né? Não, você não vai precisar mudar nada mais. Porque você imagina a quantidade de gente que usa isso, por exemplo, pelo Azure, o impacto que isso vai ter do dia para a noite. Então, realmente, a Microsoft teve que se mexer para deixar isso às claras, olha... Exatamente, e não perder o serviço que ela tem do Redis. Ela tem que manter isso para quem utiliza o serviço que ela está vendendo. Mas, olha só, no dia 18 de março, ela lançou o Garnet, que é justamente o open source, uma próxima geração de armazenamento em cache, exatamente como o Redis faz. Então, essa aqui é open source, tem um repositório aqui, é a solução que provavelmente a Microsoft vai utilizar como padrão em algum momento. Em algum momento ela vai fazer ali um depara, vai dar tempo ali para os clientes migrarem e a gente vai ter um outro serviço. E o que é, de certa forma, ruim e bom, porque o Redis tinha acabado de meio que virar um padrão desses provedores. Então, você não precisaria, de certa forma, estudar novas tecnologias. Você consegue migrar e navegar entre essas soluções, tanto na nuvem quanto no local também. Manter utilizando o Redis, né? Provavelmente, o que a gente imagina que vai acontecer daqui para frente é ter esses produtos, né, específicos de cada uma dos provedores. Agora, vamos lá. Não só ela que está se mexendo, não. A própria Linux Foundation, a gente viu aqui no blog do Dio Linux, também lançou o Valkey, que é uma alternativa do Linux ao Redis. Ela recebeu também, assim como do Terraform, né, o OpenTofu, recebeu
apoio de grandes empresas, Amazon, Google, Oracle, Ericsson e o Snap. Ou seja, a galera está indo em direção a criar forks de projetos, mas eu acho que é interessante ter, de repente, uma solução mais unificada, focada, para a gente continuar tendo uma solução que possa trafegar entre diferentes provedores. Agora, antes de terminar, eu quero saber o que você está achando disso tudo. Aí na sua empresa você utiliza o Reds, você vai ter algum tipo de impacto? Às vezes a sua empresa já comercializa algo baseado no Reds. A gente já viu depoimentos também de pessoas que estão aí meio sem saber, pisando em ovos, né? Sabe, como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que nós vamos comercializar? A tendência, de repente, é pegar essa versão, não utilizar essa versão 7.4, se pegar algum fork a partir dela, que continue sendo open source e que dê compatibilidade, né? Então não tem jeito. Tem que botar a mão na massa, fazer migração, né? O próprio Reds falou que vai continuar mantendo aí algum tipo de atualização, mas para coisas críticas nas versões anteriores. Mas a gente pode, com certeza, não esperar nada de muito novo para elas, né? Então, diz aqui o que você acha dessa treta toda que está rolando e se isso, de repente, pode acontecer com outros projetos também no futuro. Provavelmente vai acontecer. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi o nosso resumão aqui do CDF Café e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.